Você já parou para pensar que um simples pacote de sal pode durar anos dentro da sua cozinha sem estragar? Agora vem a parte mais curiosa. Se o sal é usado há milhares de anos justamente para conservar alimentos, por que ele mesmo tem uma data de validade impressa na embalagem? Será que depois daquele dia ele realmente deixa de ser seguro para consumo? Ou essa data existe por um motivo completamente diferente? A verdade é que quase todo mundo interpreta essa validade da forma errada. E quando você descobrir o que ela realmente significa, vai entender por que o sal é um dos materiais mais estáveis encontrados na natureza e por que ele consegue preservar alimentos por tanto tempo. Mas, antes de responder essa pergunta, precisamos entender uma coisa fundamental. Afinal, o que é o sal de cozinha? A resposta pode parecer surpreendente, mas não. O sal de cozinha, por si só, praticamente não estraga. Isso acontece porque ele não é um alimento como pão, carne ou leite. Na verdade, o sal é um mineral, conhecido quimicamente como cloreto de sódio. Ele é formado por dois elementos, sódio e cloro, que se unem criando uma estrutura cristalina extremamente estável. Enquanto alimentos comuns sofrem decomposição porque contêm água, proteínas e gorduras que servem de alimento para bactérias e fungos, o sal é completamente diferente. Ele não oferece nutrientes para esses micro-organismos e também não passa pelas reações químicas que fazem outros alimentos apodrecerem. É por isso que arqueólogos já encontraram depósitos de sal com milhões de anos praticamente intactos. A própria natureza mostra o quanto esse mineral é resistente ao tempo. Se for mantido em um recipiente fechado, protegido da umidade e de contaminantes, o sal pode permanecer praticamente igual por décadas sem perder sua principal característica, continuar sendo cloreto de sódio. Mas isso cria outra dúvida ainda mais interessante. Se o sal não estraga e consegue permanecer estável por tanto tempo, como ele foi capaz de conservar carnes, peixes e outros alimentos durante milhares de anos, muito antes da invenção da geladeira? Durante milhares de anos, o sal foi uma das ferramentas mais importantes para a sobrevivência da humanidade. Muito antes de existirem geladeiras ou congeladores, era ele quem permitia armazenar carnes, peixes e outros alimentos por semanas ou até meses sem que estragassem. Mas como um simples punhado de cristais consegue fazer isso? O segredo está na água. Bactérias, fungos e outros micro-organismos dependem dela para viver e se multiplicar. Sem água disponível, eles simplesmente não conseguem se desenvolver. Quando o sal entra em contato com um alimento, ele começa a puxar a água para fora das células por um processo natural chamado osmose. Aos poucos, o ambiente fica seco demais para que esses micro-organismos sobrevivam. É por isso que alimentos salgados duram muito mais do que alimentos frescos. Um bom exemplo é o bacalhau. Antes de chegar ao supermercado, ele passa por um processo de salga que remove grande parte da água presente na carne, dificultando a ação de bactérias responsáveis pela decomposição. O mesmo aconteceu por séculos com carnes, peixes e até alguns vegetais. Em épocas em que não existia refrigeração, o sal era uma das poucas maneiras de garantir alimento durante viagens, guerras e períodos de escassez. Mas existe um detalhe curioso. Embora o sal dificulte o crescimento da maioria dos micro-organismos, isso não significa que ele seja capaz de eliminar todos eles. Alguns conseguem sobreviver em ambientes extremamente salgados, embora sejam raros e, normalmente, não representem risco nos alimentos conservados corretamente. Agora, pense na contradição. O sal consegue aumentar a durabilidade de outros alimentos, mas continua trazendo uma data de validade na própria embalagem.
Então, por que um produto que praticamente não estraga precisa ter um prazo de validade? Se você pegar um pacote de sal e olhar a embalagem, quase sempre encontrará uma data de validade. A primeira impressão é pensar que, depois daquele dia, o sal vai estragar. Mas não é isso que acontece. Na verdade, essa data não existe por causa do cloreto de sódio, e sim por causa dos outros componentes presentes no produto. Hoje, praticamente todo o sal de cozinha vendido é enriquecido com iodo. Esse mineral é adicionado por uma razão muito importante: ajudar a prevenir problemas causados pela falta de iodo no organismo, como alterações na tireoide. O problema é que o iodo não é tão estável quanto o sal. Com o passar do tempo, principalmente quando o produto fica exposto ao calor, à luz ou à umidade, parte desse iodo pode se degradar. O sal continua próprio para consumo, mas já não oferece a mesma quantidade de iodo que o fabricante garante quando ele sai da fábrica. Além do iodo, muitos fabricantes também adicionam agentes antiumectantes. São substâncias que impedem os cristais de absorver água do ambiente e formarem aqueles blocos endurecidos que dificultam o uso. Esses aditivos também podem perder eficiência ao longo do tempo. É por isso que a legislação exige uma data de validade. Ela representa o período em que o fabricante garante que o produto mantém todas as suas características originais, e não o momento em que o sal deixa de ser seguro. Aliás, se você está descobrindo coisas que nunca imaginou sobre um ingrediente tão comum, aproveite para deixar o seu like. Além de ajudar o canal, isso mostra que você quer ver mais curiosidades escondidas nos objetos e alimentos que usamos todos os dias. Da próxima vez que alguém disser que um pacote de sal venceu, você já sabe que a história não é tão simples. O cloreto de sódio é um dos minerais mais estáveis da natureza e, quando armazenado corretamente, pode durar por tempo indeterminado sem deixar de cumprir sua principal função. A data de validade está relacionada à garantia da qualidade do produto, principalmente da quantidade de iodo e da eficiência dos aditivos, e não porque o sal simplesmente estraga. É curioso pensar que um ingrediente usado todos os dias e que parece tão comum ainda esconde detalhes que a maioria das pessoas nunca parou para questionar. E talvez essa seja a maior lição. Muitas das respostas mais interessantes não estão em objetos raros ou tecnologias futuristas, mas nas coisas mais simples que passam despercebidas diante dos nossos olhos. Se inscreva no canal e conte nos comentários. Qual é a próxima pergunta do dia a dia que você gostaria de ver respondida? Quem sabe ela não seja o tema do próximo vídeo?